nossa igreja, senão o pastor Márcio dava um puxãozinho de orelha na gente. Mas eu creio que Deus continuará falando conosco. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículo 34. Desculpe, versículo 24. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler o versículo primeiro 24, depois o 31 e depois a partir do 39. Vamos ler Mateus capítulo 10 e o verso de número 24. Todos encontraram? Amém? Amém? Amém. O texto diz assim: Então os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: Até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Verso 31 do capítulo 10. Por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Verso 39. Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão, onde João batizava, no início do seu ministério, e ali ficou. Então muitos vinham até Jesus exaltando. João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falou a respeito deste homem era verdade. E naquele povoado, muitos creram em Jesus. Capítulo número 11, verso 1 diz assim: Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, diga Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, lhe enxugou os pés com os cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está enfermo. E você diz amém? Amém. Pode se assentar. O texto ao qual nós lemos, capítulo 10, o primeiro texto, ele vai nos falar sobre Jesus em um ambiente em que ele estava familiarizado, cuja a região era a Judéia. Ele era familiarizado com esse ambiente porque nós sabemos que Jesus sempre estava por aquela região, e quando ele estava na região da Judéia, ele era muito bem recebido numa cidade chamada Betânia, recebido por essa família, família de Lázaro, família de Marta e Maria. Em Mateus capítulo 21, a partir do verso de número 17 até o 19, o evangelista Mateus vai relatar um fato ou um episódio que acontece quando Jesus ele está saindo de Betânia e ele tem fome. Quando ele tem fome, ele avista na saída da cidade uma figueira. Quando ele vê a figueira de longe, ele diz assim: eu vou até lá, eu vou tomar um figo para eu saciar minha fome. Mas o texto diz que quando ele chegou e procurou frutos na figueira, não tinha, porque a figueira aparentava ter e não tinha. De longe, a figueira parecia frutífera, mas quando Jesus se aproximou, viu que ela não tinha fruto, porque não tem nada que suporte o poder da proximidade. Não tem nada que suporte o poder da aproximação. Já viu aquelas pessoas que parece que tem fruto de longe, mas quando você se aproxima dela, você não consegue encontrar nada? Já viu aqueles casos que de longe, talvez pelo Instagram, talvez pela rede social, talvez online, você diga: aí tem muito fruto, mas nada suporta o poder da proximidade. Quer saber se tem fruto mesmo? É só se aproximar, é só ficar um dia inteiro no mesmo, do lado da pessoa, é só ficar um dia inteiro fazendo a rotina dela, que você verá se ela terá frutos ou não. E foi isso que aconteceu com Jesus e essa figueira. Quando Jesus vê que a figueira não tinha fruto, o
que ele faz? Ele diz assim: nunca ninguém jamais coma fruto de ti. E o texto diz que a figueira secou. Olha só, é a primeira vez que os discípulos estão com Jesus e eles veem uma cena dessa. Por quê? Eles estavam acostumados com Jesus, que passava por quem estava enfermo e deixava curado. Eles estavam acostumados com o mestre, que passava por quem estava doente e deixava são, que passava por quem estava caído e deixava de pé. Eles estavam acostumados com o mestre, que passava por quem estava morto e fazia ressuscitar. É a primeira vez que eles veem Jesus passar por alguma coisa que estava viva e deixar morta. É a primeira vez que eles passam por Jesus e veem a figueira estava bonita e Jesus passou por ela e deixou morta. Talvez isso dá um nó na cabeça deles e eles dizem: como pode? Todo mundo que tem contato com ele está morto e vai para a vida. Agora a figueira teve contato com ele, ela estava viva e morreu. Mas Jesus estava ensinando a respeito de frutos. Quando Jesus faz isso, ele está mostrando aos discípulos, dizendo: quando eu for requerer frutos de vocês, se vocês não tiverem frutos, é melhor que vocês morram ao continuar vivo, vivendo de aparência. Jesus está ensinando aos discípulos, dizendo: eu não quero vocês como essa figueira estava, aparentando dar frutos e na realidade não dando frutos. Eu quero vocês frutificando. Vou falar de novo, porque essa igreja aqui não foi levantada 17 anos atrás para viver uma aparência de figueira. Você não foi levantado para viver de aparência, que parece que dá fruto ou não. Você foi levantado para as pessoas se aproximarem de você e saírem alimentadas. Deus vai te usar para dar frutos e para alimentar as pessoas. Então, em Betânia tem uma figueira morta. Diga: em Betânia tem uma figueira morta. Isso acontece, Mateus registra isso. E guarde isso, porque em Betânia agora tem uma figueira que está morta, porque não deu fruto. O texto que nós vemos de João capítulo 10, o texto diz que Jesus estava nessas redondezas, na Judéia. E era um ambiente muito favorável a ele, porque ele sempre foi bem recebido. Mas no versículo de número 24, nós vemos que esse ambiente que era favorável, esse ambiente que era muito bom, ele agora começa a ficar conturbado, começa a ficar hostil. Você já viveu alguns momentos em que os ambientes que você era acostumado a estar, os ambientes que eram bons, os ambientes que você não tinha problema nenhum, de repente, por algum problema ou por você simplesmente seguir o seu propósito, eles começam a ficar hostis. Porque Jesus agora no capítulo 10 começa a pregar realmente e a executar o propósito do seu ministério. Estava próximo à sua morte, estava próximo ele ser preso pelos religiosos, ser preso pelos romanos e ser crucificado. Então no capítulo 10 Jesus começa pregando e dizendo: o pastor ele entra pela porta, o ladrão ele entra pela janela. Começa a pregar contra a religiosidade, começa a pregar contra os fariseus. E o texto diz no capítulo de número 10, no verso 24, que então rodearam os judeus. Primeiro, olha só, os judeus, as pessoas, rodearam ele e começaram a dizer para ele: você é mesmo Cristo? Se você é mesmo Cristo, por que você não fala para a gente abertamente? Por que você não se declara logo o Cristo, Filho de Deus? A primeira coisa que o inimigo vai fazer para transformar um ambiente bom em um ambiente hostil é vir duvidar da sua identidade em Deus, é colocar em xeque a sua identidade em Cristo. A primeira coisa que o inimigo vai fazer, ele vai colocar em xeque a sua identidade em Cristo. Guarde isso. O ambiente estava bom. Jesus começa a pregar contra os fariseus, os religiosos, e a cumprir o seu propósito. E então, alguns judeus rodearam o capítulo 10, o verso 24, e disseram: você é mesmo Cristo? Se você é o Cristo, fale para a gente, porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer é fazer você mesmo duvidar da sua identidade como filho em Deus. A primeira coisa que o inimigo fez quando Jesus estava no deserto, Mateus capítulo 4, quando Jesus chegou no deserto e foi ser tentado pelo diabo,
A primeira coisa que o inimigo falou para ele foi: se tu és o filho, transforma essas pedras em pães. O inimigo não falou para Jesus: transforma essa pedra em pão. O inimigo não falou para ele logo de cara: olha só, faz um milagre e sacia a sua fome. Não. A primeira coisa que o inimigo falou para ele foi: se tu és o filho, se você é o filho. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava querendo dizer assim: será que você é mesmo filho? Será que você é mesmo filho do seu pai? Qual é o filho de Deus que fica no deserto 40 dias? Qual é o filho de Deus que fica passando fome por 40 dias? Qual é o filho de Deus que fica numa situação dessa? Já aconteceu do inimigo falar na sua mente assim: será que tu é filho mesmo? Será que você é filho mesmo? Será que você é filho mesmo? Filho de Deus passando fome, filho de Deus nessa situação, filho de Deus desempregado, filho de Deus devendo, filho de Deus sem saída, filho de Deus sem saber o que fazer. Será que você é filho mesmo? Porque a primeira coisa que o inimigo faz para transformar o seu ambiente em um ambiente hostil é fazer você duvidar da sua identidade em Deus como filho. Não é porque você é filho que você não passa prova, não é porque você é filho que você não passa luta. Mas Jesus estava no deserto sendo tentado debaixo de uma palavra de certeza. Porque se no capítulo 4 o inimigo está dizendo: será que tu és filho? No capítulo 3 o texto diz que Jesus foi até o Jordão para ser batizado. Quando ele entrou nas águas, o texto diz que o céu se abriu, o Espírito desceu e uma voz do céu disse: este é meu filho, a quem eu tenho prazer. Eu vou falar de novo porque você já entendeu. Enquanto o diabo no capítulo 4 está tentando colocar na cabeça dele: será que tu és filho mesmo? No capítulo 3 ele já estava debaixo de uma palavra de certeza. Jesus foi para o deserto sabendo quem ele era. Jesus foi para o deserto sabendo que ele era o Filho de Deus. Deus está falando comigo e com você. Esse deserto você está nele, não é porque você não é filho, muito pelo contrário, você está nessa prova, mas debaixo de uma palavra de certeza, debaixo de uma palavra de vitória, e no tempo certo Deus vai te arrancar dessa situação. A primeira coisa, eles dizem assim: será que você é filho de Deus? Então fala logo, capítulo 10, o verso 24. Depois, a intensificação do ataque começa. Capítulo 10, o verso 31. Depois, eles pegaram pedras para o apedrejar. Olha só, o ambiente, a Judéia, o ambiente aos redores de Betânia sempre foi bom, sempre foi agradável para Jesus. Ele era bem recebido. De repente, no capítulo 10, ele começa a cumprir o seu propósito. Aí alguém vem questionar a sua identidade como filho. E como não bastasse, Jesus não para o seu propósito. Como se não bastasse, as pessoas e o inimigo começa a intensificar o ataque. Capítulo 10, o verso 31. Pegaram pedras para o apedrejar. Observe que o ataque começa na sua mente. Será que tu é filho mesmo? Como ele não retrocede e continua, agora alguém pega pedra para o apedrejar. Algumas traduções dizem: pegaram pedras para o assassinar. Queriam tirar a vida dele, porque ele estava cumprindo o seu propósito. Deus está falando com alguém aqui, Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que você está dizendo assim: será mesmo que eu estou na direção certa? Será mesmo que eu estou no caminho certo? Será mesmo que eu estou exercendo o meu propósito que Deus me chamou? Porque a luta começou na minha mente, com eu tendo uma crise de identidade. Será mesmo que eu sou filho de Deus? Será que eu fui chamado para isso? Agora as pessoas pegam pedras para apedrejar ele. Agora a luta é física. Agora a luta piorou. Agora o ataque foi intensificado. Nós vivemos dias em que o inimigo não dá trégua para os ataques. Nós vivemos dias em que o inimigo não dá trégua para os ataques. Ele começa na sua mente. Daqui a pouco ele quer tocar na sua saúde. Ele começa na sua mente, daqui a pouco ele quer tocar na sua saúde, quer tocar na sua saúde, quer tocar em você, até mesmo para pessoas dizendo assim: eu vou pegar pedras para te apedrejar, e você começa a dizer: será mesmo que eu estou no propósito certo? Será mesmo que eu estou no caminho certo? Será mesmo que eu estou na direção de Deus? Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: você está no caminho certo. Essas pedras não vão te matar. Eu não vou deixar essas pedras
tirar você do seu propósito. Eu me lembro de uma passagem, Atos capítulo de número 7, um profeta, um diácono, estava profetizando e pregando a Deus, e pregando a palavra. O texto diz que pegaram pedras para apedrejar Estevão, e tacaram uma pedra nele, tacaram outra pedra nele. Enquanto estavam tacando pedra nele, ele estava profetizando e seguindo o seu propósito. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Enquanto estavam apedrejando ele, ele estava olhando para os céus e vendo os céus abertos. Em cada pedrada que davam nele, ele via a glória de Deus. E Deus está dizendo para você: enquanto pegam pedras para atacar em você, eu te faço ter visões de Deus, visões do céu. Enquanto alguém está pegando pedra para atacar em você, dizendo agora ele para, agora ele desanima, agora ele entrega o que Deus mandou ele fazer, você vai dizer assim: pode tacar pedra aqui, pode tacar pedra lá, mas eu não vou sair do meu propósito. Essa igreja aqui não foi levantada para parar com qualquer pedrada. Essa igreja aqui não foi levantada para parar com qualquer perseguição do inimigo. Nós vamos ver os céus abertos em nome de Jesus, e as pedras cairão ao chão. Eles pegam pedras para o apedrejar. O ambiente que sempre foi bom, agora é desafiador, agora é hostil. Começou com um ataque na crise de identidade, agora é um ataque físico. Pegam pedras para o apedrejar, porém ele continua pregando. Isso é o nosso Jesus, é o nosso Cristo. Capítulo 10 e o verso 39, o texto diz: e outra vez tentaram prendê-lo. Olha só, começa dizendo: tu és filho mesmo? E ele continua. Aí o ataque se intensifica: vamos pegar pedras para intimidá-lo. E ele continua. Agora, o verso 39, o texto diz: e tentaram prendê-lo. Porque o inimigo não vai te dar trégua. O inimigo sempre vai tentar te prender nesses ambientes hostis. Talvez você diz assim: depois que eu comecei, depois que eu me programei para estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, um ambiente que era bom se tornou hostil. Um ambiente que estava tudo bem começou a ficar conturbado, começou a ter confusão, começou a ter briga. E eu questiono a minha identidade como filho. Eu questiono porque tem pessoas que têm pedras na mão tentando me parar e me apedrejar, e agora parece que tem cadeias na minha mão. Porque a ideia do inimigo é te prender nesse ambiente hostil, é te prender nesse ambiente de dúvida, é te prender nesse ambiente de incerteza, de que se Deus me chamou para fazer isso, sim ou não. Mas o texto não termina no versículo 39, o texto não termina assim. O texto diz assim: contudo, uma vez mais tentaram prendê-lo. Mas o final do texto, se você olhar aí na sua Bíblia, o texto vai dizer assim: mas ele se livrou das mãos deles. Deus está falando com você. O inimigo está intensificando o ataque e dizendo: eu vou te prender nessa condição, eu vou te prender nessa ansiedade, eu vou te prender nesse medicamento. Eu vou falar até você entender o que Deus está falando para você. O inimigo está intensificando e dizendo: eu vou te prender nessa situação, eu vou te prender nessa dúvida, eu vou te prender nesse questionamento. Mas o texto diz: ele não ficou preso lá, ele se livrou das mãos dele. Deus está falando com você, assim como o salmista disse, nós vamos dizer: o laço se quebrou e nós fomos livres. Deus tem livramento para a tua casa, Deus tem livramento para a tua família, Deus tem livramento para o teu ministério, Deus tem livramento para você, Deus tem livramento. Eu vou falar até você entender. Deus tem livramento para o teu filho, Deus tem livramento para a tua casa, Deus tem livramento para você. Aleluia, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Ele se livrou das mãos deles, porque Deus não vai te deixar preso nesse ambiente. Deus não vai te deixar preso nessa dúvida. Alguém está dizendo: eu consegui desanimar ele, eu consegui parar ele, mas Deus está falando nesse
nesses dias de festa, talvez, pastor Hélio, o senhor esteja dizendo: parece que o negócio não anda mais, parece que a opressão está aumentando, é 17 anos e parece que a opressão só aumenta. Mas Deus está dizendo: há uma mudança de ambiente para essa casa, há uma mudança de ambiente para essa casa. Nós não vamos ficar presos na dúvida, nós não vamos ficar presos nessa angústia. Nós temos certeza do que Deus nos chamou para fazer, que é pregar a palavra de Deus, anunciar a liberdade aos cativos, cura aos doentes e anunciar que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Deus nos chamou para isso. Ele se livra das mãos dele, e aí Jesus não consegue mudar aquele ambiente. Se você estiver anotando, anote isso. Tem ambientes que você não vai mudar. Tem situações que você não vai conseguir mudar o ambiente. Sabe o que Jesus faz? Verso de número 40, capítulo 10, o verso 40. E sendo assim, novamente, Jesus atravessou o Jordão. Jesus está em um ambiente conturbado. Jesus está em um ambiente que se tornou hostil. E ele não vai tentar mudar a cabeça de todo mundo. Sabe o que Jesus faz? Ele vira as costas e atravessa o Jordão. Porque se você não conseguiu mudar o ambiente hostil que se tornou, você não conseguiu mudar o ambiente. Então Deus vai fazer você mudar de ambiente. Vou falar de novo. Se você não conseguiu mudar o ambiente, Deus te levará para outros ambientes. Se você não conseguiu mudar na sua força, na sua palavra de convencimento, Deus vai te mudar de ambiente. Deus está dizendo: ou eu mudo você de ambiente, ou eu mudo esse ambiente de você, mas não vai ficar do mesmo jeito. O texto diz que Jesus atravessou o Jordão. Atravessou o Jordão. Toda vez que alguém atravessou o Jordão, era sinal de uma nova fase. Quando Eliseu atravessou o Jordão, foi sinal de uma nova fase para a vida dele. Quando Josué atravessou o Jordão, foi sinal de uma nova fase para todo o povo, porque entraram em Jericó. Quando o povo de Israel atravessou o mar, foi sinal de livramento de Deus, para que eles entrassem e andassem no deserto, segundo a vontade de Deus. Deus está dizendo: você entrou nesse culto em um ambiente, mas hoje e agora, a partir dessa palavra, você vai atravessar. Você vai atravessar. Eu vou falar de novo. Deus vai te atravessar de ambiente. Chega de viver assim, chega de viver nessa luta. Deus está falando: a sua casa viverá novos ambientes. Chega de confusão lá, chega de briga lá. Deus está dizendo: a tua casa irá atravessar para um ambiente novo, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de alegria, um ambiente de presença de Deus. Você vai atravessar, assim diz o Senhor. Ele atravessou o Jordão. Diga: ele atravessou. E sabe para onde ele foi? Capítulo de número 10 e o verso de número 40. Atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, no início do seu ministério. Olha só, Jesus está na Judéia, aos arredores de Betânia. E aí, o ambiente começa a se tornar hostil. Pessoas querem apedrejar ele, pessoas querem prender ele. Ele não consegue mudar o ambiente, então ele muda de local. Se as pessoas que estão ao redor dele não querem mudança, ele muda de local. Ele atravessa o Jordão. Quando ele atravessa o Jordão, ele vai para um lugar, o lugar em que João Batista batizava no início do seu ministério. Observe, o lugar em que Jesus estava, era um ambiente hostil. Repita: ambiente hostil. Capítulo 10 e o verso 31, o lugar em que ele estava. Todos queriam que ele fosse embora. Olha para mim, senão você não vai entender. O ambiente que Jesus estava, todos queriam que ele fosse embora. O ambiente que Jesus estava, todos duvidavam de quem ele é, porque diziam assim: você é mesmo Cristo? O ambiente que Jesus estava,
todos queriam prendê-lo para o expulsar de lá. Quando ele atravessa o Jordão, é uma mudança de fase. Capítulo 10, o verso de número 41. O texto diz assim: então muitos vinham até Jesus, exaltando. João não realizou nenhum sinal, todavia, tudo quanto falou a teu respeito era verdade. E naquele povoado, todos creram nele. O ambiente em que Jesus estava era um ambiente em que todo mundo duvidava dele, em que todo mundo queria prender ele, em que todo mundo queria matar ele. Aí ele atravessa o Jordão, e no ambiente que ele está agora, é o ambiente que todos iam ter com ele, todos confiavam nele, todos diziam que ele era o Cristo, e todos creram nele. Deus está dizendo: você chegou nesse lugar em um ambiente de dúvida, em um ambiente de incerteza, até para você, mas quando Deus te atravessar, vai ser um ambiente que não é você que vai ter que ficar falando que você é chamado por Deus, que você foi enviado por Deus. Não, o ambiente que Deus te colocará, você não precisará falar de você mesmo, é Deus que vai falar por você. Você não vai precisar se justificar, é Deus que será a sua justiça. Eu vou falar porque eu creio no que eu estou pregando. Deus está dizendo: você não vai precisar provar nada para ninguém, é Deus quem vai fazer na tua vida. E eles vão dizer: realmente Deus é na vida dele, Deus é na casa dela. Romanos capítulo 8, verso 31, Paulo vai dizer assim: quem intentará acusação contra o justo? É Deus quem o justifica. Deus é quem vai te justificar. Deus é quem vai justificar a tua casa. Deus é quem vai justificar o teu ministério. Chega de brigar. Você não precisa brigar com ninguém, não precisa responder a ninguém, não precisa mandar mensagem para ninguém. Deus vai falar por você, através de você. E aí eles vão dizer: realmente foi o Senhor que fez isso. Aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar. Deus está falando com você: descansa, descansa, não precisa se justificar. Você diz assim: eu não tenho palavras para me defender. Deus está dizendo: eu sou o teu advogado, sou eu quem vou te defender. Você vai ter que ficar quieto, porque essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Aleluia. Ele muda de ambiente, ele muda. Ele vai para o lugar em que João batizava, que é na beira do Jordão, um lugar em que ele ouviu o pai dele falar com ele, o lugar em que ele ouviu, em que ele viu o céu se abrir, o Espírito descer, e uma voz dizer assim: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer nele. Quando o ambiente se tornar hostil, volte a lugares que você já ouviu a voz de Deus. Eu sinto Deus aqui. Quando o ambiente se tornar hostil, volte a lugares que Deus já falou com você antes. O inimigo quer te prender nesses ambientes de dúvida, mas você vai atravessar e dizer assim: se eu ficar aqui a minha fé vai morrer, se eu ficar aqui eu vou duvidar do meu chamado, se eu ficar aqui eu vou duvidar do que Deus me chamou para ser, mas eu vou me levantar e vou atravessar esse Jordão, e vou para um lugar que eu lembro que ele falou comigo: ei, vamos fazer igual o profeta disse, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Traga a memória do que Deus já falou com você. Você não é esse momento. Eu sinto a autoridade de Deus para pregar isso aqui para você. Você não é o seu momento. Você não é essa crise. Você não é essa dificuldade. Você é quem Deus te chamou para ser. A gente está acostumado a fazer do nosso momento a nossa identidade, a fazer do nosso momento a nossa identidade, tanto que a gente conhece um cego chamado o cego de Jericó, o cego de Jericó, mas o nome dele era Batimeu, era filho de Timeu, mas todo mundo diz o cego de Jericó, o cego de Jericó, porque transformaram a situação dele na identidade dele. Já viu pessoas que transformam a situação na sua identidade? Você não é essa situação, você é quem Deus te chamou para ser. Você não é esse problema, você não é essa fase ruim, você é o que Deus te chamou para ser. Deus está falando com alguém: hoje eu vou te atravessar, hoje eu vou te atravessar. Levanta a sua mão, porque o Espírito de Deus vai encher esse lugar. Deus vai te atravessar, Deus vai te atravessar de fase, Deus
profético e festivo. E essa noite, no mundo espiritual, Ele está dizendo: eu vou te atravessar de fase. Tu vai deitar e vai dormir. Não dependerás de remédio. Chega de ansiedade, chega de depressão, chega de angústia. Deus entra na tua casa, Deus entra na tua família. Receba a paz de Deus, receba a paz de Deus no teu coração, receba a paz de Deus na sua vida. Rabacandarabahassia. Ele vai para um novo ambiente. Ele vai para um lugar que o pai dele já falou com ele, que é a beira do Jordão. E quem não gosta de mudar de ambiente, não é, pastor? Imagina você sair de um ambiente em que todo mundo estava duvidando de você e vai para um ambiente em que as pessoas vão lá ter com você e dizer: realmente você é verdadeiro, realmente Deus te chamou, realmente Deus é na tua vida. Quem não gosta de um ambiente desse? Sim ou não? Você não gosta de estar em um ambiente em que tudo vai bem, em que você não precisa forçar nada? Tem pessoas que entraram aqui dizendo: eu estou no primeiro ambiente que está hostil, Deus vai te atravessar. E tem pessoas que entraram aqui dizendo: está tudo certo, está tudo bem, Deus já me exaltou. Essa palavra não é para mim, porque eu estou no segundo ambiente, eu estou na beira do Jordão, tudo dá certo. As pessoas vêm até mim, as pessoas ouvem a palavra, as pessoas apontam o dedo para mim e dizem: realmente Deus é na tua vida, tudo dá certo, a conta bancária está cheia, o emprego está tudo bem. Então eu estou na beira do Jordão, está tudo dando certo. Mas aí, quando está tudo dando certo, pastor, sabe o que acontece? O mensageiro vem e começa o capítulo 11. Aí o mensageiro vem e diz assim: Jesus, um amigo, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Capítulo 11, verso 1. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, diga Betânia. Olha só, Jesus estava com seus discípulos quando o ambiente se tornou hostil, sim ou não? Jesus atravessou o Jordão e foi para a beira do Jordão. Quando o ambiente está bom, os discípulos estavam com ele, sim ou não? E agora que tudo está bem, talvez os discípulos disseram assim: encontramos um lugar certo para ficar, não vamos mais sair daqui, está tudo bem. Jesus não inventa de sair desse lugar. Olha só, agora há pouco mesmo eles queriam prender o Senhor, queriam matar o Senhor. Aí Deus nos exaltou, nós estamos aqui, abrimos uma congregação na beira do Jordão, as pessoas vêm até a gente, está tudo bem. Mas aí vem um mensageiro e diz assim: Jesus, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, lá em Betânia. Sabe, quando o seu propósito e o seu chamado te força a mudar de um ambiente bom que Deus te colocou, a ir até Betânia de novo, porque tem um amigo doente, porque tem um amigo precisando, porque tem um amigo enfermo. Porque a gente está acostumado a um evangelho que Jesus, que Deus vai te exaltar, que Deus vai te colocar lá em cima, que Deus vai te dar carro, casa. Eu creio em tudo isso e eu recebo também. Mas a gente está acostumado a um evangelho que você vem quebrado lá do mundo, aceita Jesus, Jesus te levanta, te restaura, para nós ficarmos sentados aqui na beira do Jordão. Para a gente ficar sentado aqui na beira do Jordão e dizer: está tudo muito bem, minha casa está servindo a Deus, minha família está servindo a Deus. Mas de repente alguém vem e diz assim: Lázaro, o teu amigo está doente, e o ambiente de cura dele não é aqui, o ambiente de cura dele é lá em Betânia. Jesus tinha clareza de propósito. Jesus tinha clareza de propósito. Jesus diz assim: tá bom, então eu vou ir lá para Betânia e vou ressuscitar ele. Mas os discípulos que estavam com ele, não pensavam do mesmo jeito, porque ainda estavam em fase de aprender, ainda estavam em fase de desenvolvimento. Capítulo de número 11 e o verso de número 8, o texto diz assim: ao que
lhes advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar, e mesmo assim você vai voltar para lá? Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: está tudo muito bem aqui na beira do Jordão, agora de pouco eles queriam bater no Senhor e apedrejar, e você vai voltar para lá? Capítulo de número 11 e o verso de número 12, Jesus diz assim: olha, é que Lázaro está dormindo. Jesus não tinha falado que Lázaro morreu, ele falou: é que Lázaro dorme. Capítulo 11 e o verso 12, os discípulos falaram assim: se ele dorme, daqui a pouco ele acorda. Parece engraçado, mas eles disseram: se ele está dormindo, daqui a pouco ele acorda, não precisa voltar para lá. Porque quem não tem clareza de propósito, ele dá desculpa para não fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Quem não tem clareza de propósito, dá desculpa para não fazer o que Deus chamou ele para fazer. Porque quem não tem clareza do que Deus chamou ele para fazer, ele fica fascinado com ambientes. Os ambientes bons ofuscam a visão dele. Os ambientes favoráveis fazem ele esquecer do propósito. Deus está falando para pessoas aqui e para mim também. Se você chegou aqui em um ambiente hostil, Deus vai te mudar de ambiente. Mas se você chegou aqui acomodado porque está em um ambiente bom, achando que nunca vai sair daí, Deus está dizendo: eu não te chamei para ficar fascinado com as coisas daqui de baixo. Eu te chamei para cumprir um propósito maior, que é resgatar vidas que estão em ambientes hostis, da onde eu arranquei você. Capítulo de número 11. Aí Tomé diz assim: vamos lá, para a gente morrer com Lázaro também. Porque eles não queriam sair daquele ambiente bom. Eles não queriam sair da beira do Jordão. Aí Jesus, no capítulo 11, o verso 11, Jesus diz assim: Lázaro, o nosso amigo, está enfermo. Quando Jesus diz Lázaro, o nosso amigo, ele está imputando responsabilidade aos 12. Ele está dizendo: ele é seu amigo também. Quando ele te recebia lá em casa, vocês também desfrutavam da casa dele. Quando ele te recebia bem lá, vocês tomavam banho lá, vocês comiam lá, vocês dormiam lá. Lázaro sempre foi o seu amigo também. Agora que ele está precisando, você não quer ir ajudar ele, porque você está em um ambiente bom, porque você julga não ser necessário. Deixa morrer para lá. Deixa lá. Não, Deus não te chamou para ficar sentado aqui, olhar para quem está precisando no mundo lá fora e dizer: deixa lá. Não, Deus está dizendo para nós aqui: se for preciso sair do ambiente bom que Deus te colocou para resgatar uma vida que está lá fora, vai, irmão, cumpra o teu chamado. Talvez o glória a Deus até diminua, talvez a mão levantada até diminua, eu não tenho problema, eu sei do que Deus está falando para nós aqui. Deus está dizendo: não troque resgatar uma vida lá fora por um ambiente bom aqui dentro. A igreja não foi chamada para ficar sentada aqui enquanto as pessoas estão precisando lá fora. Deus está dizendo: eu te levanto com unção, com autoridade, para ir a ambientes ruins, a ir a ambientes de trevas e dizer: eu vim aqui com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a luz em meio às trevas, é saída em meio a incertezas. A palavra de Deus, ela cura, liberta, e nós fomos chamados para isso. Deus te chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Aí Jesus chega em Betânia e nós conhecemos o texto e a história. Os discípulos se convencem e dizem: vamos lá, nós temos que ir para lá. Quando eles chegam, talvez eles lembrem. O pastor pode se colocar de pé para nós orarmos? Se coloque de pé. Quando eles chegam em Betânia, talvez eles lembrem: aqui é um ambiente que tentaram apedrejar ele. Aqui é um ambiente que tentaram prender ele. Olha para mim. Talvez quando chegaram em Betânia, estavam adentrando na cidade, talvez eles passaram por uma figueira. Quem lembra do começo da mensagem? Deus está com a sua mão. Que na entrada de Betânia tinha uma figueira, e que Jesus matou a figueira, lembra? E que você repetiu no começo dessa mensagem: em Betânia tem uma figueira morta,
Diga de novo, em Betânia tem uma figueira morta. E agora em Betânia tem uma figueira morta e tem Lázaro morto. Olha que ambiente que Jesus estava na beira do Jordão com tudo dando certo. O propósito, o chamado levou ele a ambiente que tem pedra de novo, que tem perseguição de novo, e que tem uma figueira morta de novo, e que agora o seu amigo está morto. Você chegou aqui essa noite, eu sei que Deus está falando com alguém aqui, com a sua cabeça toda confusa, dizendo: por que Deus me trouxe para esse ambiente de novo? Por que eu voltei para esse ambiente de novo? Agora parece que está pior o negócio. Agora parece que está pior, porque antes era só a figueira que estava morta, agora o meu amigo está morto aqui também. Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você que Betânia é um ambiente em que você não vai ressuscitar a figueira. Jesus ressuscitou a figueira, sim ou não? Não, Jesus não ressuscitou a figueira. Jesus ressuscitou a Lázaro, sim ou não? Jesus ressuscitou Lázaro, mas não ressuscitou a figueira. Sabe por quê? Porque Deus está falando com você que o ambiente em que você está é para você matar o que não dá fruto e deixar morto, e ressuscitar aquilo que morreu, mas que vai dar fruto lá na frente. Eu vou falar de novo para você entender o porquê Deus te levou para esse ambiente tudo de novo. É um ambiente em que você tem que matar o que não dá fruto e ressuscitar o que vai dar fruto. Você matou o que ia dar fruto e estava fazendo viver aquilo que não estava dando fruto. Betânia não é um ambiente de aparência. Betânia não é um ambiente para ficar fingindo que dá fruto e não dá. Betânia é um ambiente que você mata o que não dá fruto e faz ressuscitar aquele que vai dar fruto e testemunho do que Deus te chamou para ser. Deus está dizendo essa noite: mata o que não dá fruto na tua vida. Mata essa conversa no WhatsApp que não dá fruto. Mata essa relação que não dá fruto. Mata essa prática que não dá fruto. Eu sinto a autoridade de Deus aqui para dizer para você: mata aquilo que não dá fruto na sua vida, porque hoje eu vou ressuscitar quem vai dar muito fruto no seu ministério. Eu sinto Deus aqui. Tudo aquilo que não dá fruto você está matando hoje. Tudo aquilo que não dá fruto Deus está colocando por terra hoje. E a ressurreição de sonhos, a ressurreição de ministério, a ressurreição de chamado, a ressurreição essa noite. Ele chega e ressuscita Lázaro. Eu sinto Deus aqui. O questionamento é: o Senhor demorou demais. O Senhor não tem noção do tempo. O Senhor demorou muito. Agora já era, já acabou tudo. Você conhece esse milagre que é maravilhoso, mas Deus está dizendo: eu não erro no tempo, eu não erro no horário, eu não chego atrasado. Eu cheguei para ressuscitar a sua vida. Aí ele ressuscita Lázaro. Diga, ele ressuscita. Nós falamos do capítulo 10, falamos do capítulo 11, e o capítulo 12 começa. O texto diz que no capítulo 12 começa, sabe o que tem? Um jantar em Betânia. Eu sinto Deus aqui. No capítulo 10 o ambiente era hostil, era muita confusão, era pedra na mão, era tentativa de matar o teu chamado, era uma confusão na sua mente, era gente tentando te prender. Aí Deus te muda de ambiente. O capítulo 11 é um capítulo de ressurreição e de matar aquilo que não dá fruto e de ressuscitar o que vai dar fruto. E o capítulo 12 é um momento de festa, de celebração. O ambiente que estava hostil agora é um ambiente de jantar. Eu sinto Deus aqui. O ambiente hostil agora é um ambiente bom. Eu quero profetizar na tua casa. O ambiente hostil, um ambiente de prova, eu sinto Deus aqui, se tornará em ambiente de festa, em ambiente de festa, em ambiente de festa na tua vida. Aí, pastor Hélio, eu estou encerrando. Aí, pastor Hélio, o capítulo 12 começa com um jantar.
E era só um jantar comum. Fala, eu sinto Deus. Era só um jantar de festa, festivo. Mas uma mulher toma uma decisão. Ela transforma um jantar comum em um culto espiritual. Porque quando ela vê Jesus ali, ela diz: eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder a oportunidade. Eu preciso entregar tudo aos pés dele. Ela diz: para mim não é um jantar comum, para mim é uma oportunidade de oferecer o meu melhor. Ela diz: para mim não é um culto comum, eu sinto Deus aqui. É uma oportunidade de oferecer o melhor louvor. Para mim não é só mais uma comemoração de aniversário, é uma oportunidade de derramar aos seus pés o que eu vim oferecer. Derrama hoje, derrama hoje, derrama hoje. Quebra esse vaso aí agora, quebra esse vaso de alabastro agora. Que o perfume tome conta desse ambiente, que o perfume da adoração tome conta desse ambiente. Agora, agora, Deus está te levantando, Deus está te reerguendo, Deus está te levantando essa noite. Rabacandarabácia, Ibiacandarabácia, Rabarabasurabacandarabahai. Levanta a tua mão, eu sinto que a glória dele vai encher esse lugar. Espírito da glória, eu te peço, através da tua palavra, a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma, eu te peço, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso perfume e incendeia essa casa e tome esse ambiente, é um ambiente de festa. E Camandarabassa, seja renovado agora, seja renovado agora. Você não precisa vir aqui na frente. Deus te toma aí no seu lugar, Deus te enche aí no seu lugar. Deus toma a tua vida essa noite. Eu estou encerrando. E sabe quem estava nesse jantar? Sabe quem estava nessa festa? O texto diz que Lázaro estava na festa. Lázaro estava nesse jantar. Aí o texto diz assim: e procuravam matar Lázaro. Mas eu pergunto, pastor Hélio, pastor Davi, Lázaro pregava? Lázaro cantava? Lázaro ressuscitava alguém? E por que queria matar Lázaro? Sabe por quê? Porque Lázaro não precisava pregar. Ah, eu sinto Deus aqui. Lázaro não precisava tocar baixo tão bem igual nosso músico aqui. Lázaro não tocava bateria. Lázaro não aparecia fazendo tanta coisa. Mas Lázaro era um milagre que andava. Era um milagre vivo. Era um milagre que andava, que falava. Lázaro era alguém que o povo olhava e falava assim: realmente ele é dono da vida. Por quê? Porque ele estava morto há 4 dias e ele ressuscitou. Você não vai precisar pregar com a sua boca. Você não vai precisar pregar com as suas mãos. Vou olhar para a tua casa e dizer: realmente ele cura, realmente ele sara, realmente ele transforma. Deus vai te levantar como testemunho vivo de que ele ainda é o mesmo. E eu encerro. E aí o texto diz que procuravam matar ele, mas Lázaro estava lá no banquete. Lázaro não foi embora com medo. Lázaro não foi embora desesperado dizendo: estão querendo me matar. Não, Lázaro sentou à mesa. Olha que privilégio, irmão. Assentou-se à mesa junto com o mestre. Lázaro viu a cena do perfume. Lázaro sentiu o cheiro da adoração. Lázaro viu tudo. E ele disse assim: eu não vou ficar com medo de ameaça. Eu não vou ficar com medo de ameaça de morte. Por quê? Porque eu já estive lá. Eu já estive na cova. Eu já fiquei morto por 4 dias.
Feche os seus olhos, nós vamos orar enquanto o grupo está cantando. Feche os seus olhos, nós vamos orar enquanto o grupo está cantando. Feche os seus olhos e se você puder, erga a sua mão. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei se você será renovado agora. Eu não sei se você será curado agora. Mas o que eu sei é que o Espírito da glória vai trabalhar no teu coração. Senhor Jesus, Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos mudou de ambiente. Senhor, eu te peço que o Senhor venha mudar de ambiente os teus filhos. Entra na tua casa, entra na tua família, entra no teu ministério, entra no teu coração, entra no teu psicológico, entra na tua saúde. Todo o ambiente hostil que se formou, todo o ambiente de guerra que se formou, que seja transformado em um ambiente de jantar, em um ambiente de festa, em um ambiente de adoração, em nome de Jesus agora. Senhor, o Senhor tem liberdade de agir, o Senhor tem liberdade de fazer.